Bom dia, não sei qual horário você está ouvindo esse podcast, mas por aqui estamos de manhã. E esse é um vídeo que a gente vai, a partir de agora, soltar todos os dias aqui no canal, às 7 horas da manhã, com uma leitura de 15 minutos por dia. Então, eu sempre gosto de trazer o meu cronômetro aqui para a gente colocar, né, os 15 minutinhos. E vamos começar essa leitura hoje, mas antes da gente começar realmente a leitura, eu quero trazer para vocês aqui a capa do livro. Então, aqui, A Dieta da Mente, Dr. David Perlmutter. Descubra os assassinos silenciosos do seu cérebro. E aí, aqui, tem, então, na contracapa, aqui tem. Prepare-se para descobrir a verdade sobre os efeitos do trigo, do açúcar e dos carboidratos em seu cérebro. Nessa edição ampliada de seu best-seller, A Dieta da Mente, Dr. David Perlmutter volta a chamar a atenção para um segredo que só começou a ser revelado recentemente. O destino do seu cérebro não está na sua genética, mas naquilo que você come. E os carboidratos são os grandes vilões, até mesmo aqueles considerados saudáveis, como os grãos integrais. Podem causar Alzheimer, ansiedade, depressão, enxaquecas, redução de libido e muitos outros males. Mais inovadora e atual do que nunca, a dieta da mente usa as pesquisas científicas mais recentes para mostrar como os carboidratos, o glúten e o açúcar podem desencadear os processos inflamatórios, que são um marco de qualquer condição degenerativa, inclusive os transtornos cerebrais. Como escapar dessa armadilha e se manter saudável? A resposta do Dr. Perlmutter é simples. Uma dieta rica em gorduras boas e práticas que estimulam a regeneração neuronal em qualquer idade. Para isso, ele propõe um revolucionário programa de 4 semanas que aponta o caminho para manter o cérebro sadio, vibrante e aguçado, sem medicamentos. Então, vamos ler. E aí, aqui na contracapa tem com novas descobertas científicas, histórias reais de transformação, conselhos práticos e acessíveis, metas semanais e receitas deliciosas incluídas nessa edição, a Dieta da Mente vai ajudá-lo a assumir o controle dos seus genes, recuperar o bem-estar e manter a saúde e a vitalidade por toda a vida. Aí aqui traz sobre ele, tem uma fotinho dele, ó. Dr. David Perlmutter é neurologista, presidente do Perlmutter Health Center, cofundador da Perlmutter Brain Foundation e membro do American College of Nutrition. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Humanitário do Ano do American College of Nutrition e o Prêmio Linus Pauling. Além de A Dieta da Mente, escreveu também A Dieta da Mente para a Vida e Amigos da Mente, ambos publicados pela Paralela. Então, vamos começar essa leitura hoje. E aqui diz que essa tradução é de André Fontelli, a segunda edição, revista e ampliada. É a sexta reimpressão. E a editora é Paralela. Aqui diz, na dedicatória original da edição de 2013, de A Dieta da Mente, lia-se: ao meu pai, que aos 96 anos inicia a cada dia se arrumando para examinar seus pacientes, apesar de ter se aposentado há mais de 25 anos. 5 anos depois, dedico essa edição de aniversário à memória dele. Certo. Então, vamos começar aqui, colocar aqui os nossos 15 minutos. Seu cérebro pesa 1,5 kg e tem 150 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Possui mais neurônios do que existem estrelas na Via Láctea. É o órgão mais pesado do seu corpo. Pode estar sofrendo nesse exato momento, sem que você faça a menor ideia. Aqui no sumário tem quais são os capítulos, então vou ler brevemente aqui para a gente. Introdução contra os grãos. Depois tem autoavaliação. Quais são os seus fatores de risco? Parte 1. A verdade sobre o grão integral. A parte 1, aí tem item 1. A maior causa das doenças do cérebro. Você não sabe sobre as inflamações. Parte 2. A proteína adesiva, o papel do glúten nos processos inflamatórios cerebrais. O problema não é só a sua barriga. 3. Cuidado, carbólicos e gordurofóbicos. A surpreendente verdade sobre amigos e inimigos do seu cérebro. Parte 4. Uma união infrutífera. Seu cérebro viciado em açúcar, natural. O dom, aí, parte 5, o dom da neurogênese ou controle dos comandos principais, como mudar seu destino genético.
Parte 6. A fuga do seu cérebro. Como o glúten acaba com a sua paz de espírito e com a de seus filhos. Parte 2. Como curar seu cérebro. 7. O regime alimentar para o cérebro ideal. Bom dia, jejum, gordura e suplementos essenciais. Parte 8. Medicina genética. Exercite seus genes para conquistar um cérebro melhor. Parte 9. Boa noite, cérebro. Alavanque a sua leptina para controlar os hormônios. Parte 3. Diga adeus aos grãos. Item 10. Um novo modo de vida, o plano de ação de 4 semanas. Tem 11. O caminho para o cérebro saudável pela alimentação, programas de refeições e receitas. Depois tem receitas, epílogo, a espantosa verdade, agradecimentos, créditos de tabela, gráficos, ilustrações, notas e índice reversível. Então, vamos começar, né? Tem aqui, página 11, introdução contra os grãos. Manter a ordem em vez de corrigir a desordem é o princípio básico da sabedoria. Curar a doença depois que ela aparece é como cavar um poço quando se tem sede, ou forjar armas com a guerra iniciada. Neidin, século II a.C. Quando esse livro foi lançado nos Estados Unidos em 2013, questionava os dogmas da época em relação a dietas. Seu foco estava centrado na redução dos carboidratos, na supressão do glúten e no aumento do consumo de gorduras de alta qualidade. Era um protocolo que se chocava frontalmente com o senso comum dominante em relação àquilo que constituiria uma dieta saudável. Derrubei tabus não apenas em relação ao corte radical de açúcares e carboidratos e ao incremento de gorduras, mas também ao incentivar a cetose e o uso do poder dos jejuns intermitentes. Isso levou para o centro do debate esses temas e sua relação com opções sadias de dieta e hábitos de vida em geral. Agrada-me a ideia de ter iniciado uma revolução, e ela precisa continuar, sobretudo agora que perdi meu pai para o Alzheimer. A verdade, porém, é que o iniciador dessa revolução não fui eu. Na época, não havia elaborado um plano global de marketing. Quem impulsionou esse movimento foram os leitores, que puseram essas mudanças em prática em seus hábitos alimentares e sentiram resultados positivos. Esses resultados, por sua vez, motivaram-nos a fazer outras mudanças para melhor em suas vidas, para além da dieta. Todas essas mudanças diminutas foram se somando, gerando uma imensa transformação. O micro virou macro. Essas pessoas melhoraram sua qualidade de vida em geral e decidiram compartilhar suas histórias com outros. Nada tem mais poder do que a disseminação de ideias por meio do bom e velho boca a boca. Com essa edição revisada, minha esperança é atingir tanto aqueles que leram a obra original quanto aqueles que estão me conhecendo e as minhas ideias pela primeira vez. Bem-vindos. Escrevi esse livro para ambos os públicos e espero que ele fale a você de modo a empoderá-lo, passando a lhe dar o controle e o domínio sobre a sua saúde como nunca antes. Sofri algumas críticas por meus conselhos contra a corrente. Meus conselhos não são do agrado da indústria do trigo e do açúcar, mas os resultados apresentados por quem seguiu as recomendações de A Dieta da Mente deixaram claro o bom senso básico de seus princípios. Incontáveis leitores que sofreram a vida inteira com uma série de condições de saúde crônica, de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, confusão mental até doenças inflamatórias, transtornos de humor e depressão, declínio neurodegenerativo, diabetes e obesidade, puderam finalmente mudar e para melhor o destino da sua saúde. Saiba mais sobre essas histórias transformadoras online em drperlmutter.com ou no meu canal do YouTube, David Perlmutter MD. Também apresentarei outros testemunhos ao longo deste livro em boxes. Procure História Real dele. A Dieta da Mente transformou-se num fenômeno global com mais de 1 milhão de exemplares impressos e traduzidos em 30 idiomas. Isso ainda me causa espanto. A oportunidade de participar de forma positiva no destino de tantas pessoas, atingindo mais gente do que eu jamais conseguiria em minhas consultas particulares, é uma lição para mim. O sucesso desse livro também abriu portas para que eu viajasse por todo o mundo, encontrando profissionais da área da saúde, os maiores cientistas e pesquisadores, assim como o público leigo. Uma das minhas experiências mais gratificantes ocorreu em 2017, quando pude confirmar minhas ideias sobre a saúde cerebral no Banco Mundial, numa apresentação transmitida para 150 pontos diferentes do planeta. Participei de incontáveis outros eventos públicos e privados, de palestras em faculdades de medicina e entrevistas aos principais meios de comunicação, tanto impressos quanto televisivos, continuando a propagar e defender as orientações contidas no protocolo original de A Dieta da Mente. Mas devo ir mais longe nessa nova edição.
Sistema operacional básico por trás da prática da medicina nos Estados Unidos hoje concentra seu foco de forma míope no tratamento de nossos males com soluções altamente lucrativas voltadas para o gerenciamento dos sintomas. As causas são ignoradas. A prevenção de doenças é desprezada e relegada ao terreno das modalidades alternativas. Assistir a nós, detentores de cargos eletivos, debatendo os méritos do financiamento da enésima versão de um sistema de assistência à saúde criado para tratar doenças não deixa de ser uma ironia cruel, considerando que nada tem a ver com saúde, tudo tem a ver com doença. Mas já ficou claro que os dois lados da questão concordam ardosamente que os americanos precisam ter acesso aos comprimidos, e quanto mais, melhor. Do meu ponto de vista, anunciar ao mundo que com mudanças simples se pode se prevenir uma doença como Alzheimer, para a qual não existe tratamento eficaz, não só faz sentido, mas é necessário. A palavra doutor significa professor. E hoje, quando tantos médicos parecem inteiramente dedicados a oferecer drogas como solução, é o momento ideal para fazer uma pausa, dar uma olhada nas pesquisas recentes e espalhar que os pacientes que estamos tratando podem tomar decisões agora que os manterão saudáveis. Muita coisa aconteceu desde 2013 nos campos da nutrição e da neurologia. Publicações das mais respeitadas instituições acadêmicas hoje validam princípios que eu apresentei em A Dieta da Mente e vou abordar nessa edição atualizada. Até mesmo o governo americano modificou suas recomendações alimentares refletindo essas pesquisas, voltando atrás do incentivo a dietas baixas em calorias e colesterol e aproximando-se mais do meu jeito de comer. Eu vejo a vida melhor. Em 2013, ainda corriam alguns mitos nos círculos médicos sob a forma de boatos escabrosos. Ainda vivíamos em um mundo em que considerava a gordura como algo associado a um maior risco de doenças, inclusive a obesidade. A sensibilidade ao glúten era um assunto reservado apenas ao contexto da doença celíaca. Nenhum cientista ousava pregar mudanças simples no estilo de vida para estimular o crescimento e a proliferação de neurônios. 5 anos mais tarde, dispomos de novas evidências que mostram aquilo que contribui para o declínio do cérebro e doenças como Alzheimer. Na edição original de A Dieta da Mente, afirmei que a principal razão para evitar alimentos que contêm glúten era o seu papel no agravamento de inflamações no corpo humano. Nessa edição revisada, não apenas vamos reencontrar as pesquisas originais que estabeleceram essas bases, como analisaremos novas pesquisas que definem claramente o mecanismo que relaciona o glúten com inflamações. Na verdade, em 2015, um estudo publicado na revista Nutrients revelou que a gliadina, proteína encontrada no glúten, está associada a um aumento na permeabilidade do intestino em todos os seres humanos. Essa pesquisa baseou-se nas descobertas revolucionárias do Dr. Alessio Fasano, de Harvard, que desvendou o mecanismo pelo qual o glúten provoca essas alterações no revestimento intestinal. O aumento da permeabilidade do intestino intensifica a produção dos mediadores químicos das inflamações. E não duvide, inflamações sistêmicas, ou seja, espalhadas pelo corpo, inclusive no intestino, são nocivas ao cérebro. A correlação entre o intestino e o cérebro é o pilar sobre o qual se baseia a dieta da mente. Um tema importante que vou repassar é como enxergamos o equilíbrio entre a neurogênese, a criação e o crescimento das células do cérebro, dos tecidos neuronais e as inflamações. O meu objetivo é mostrar que certos hábitos reduzem as inflamações ao mesmo tempo que estimulam a neurogênese, de modo que, em vez de destruir neurônios, você desencadeia o crescimento de novos. Uma das ideias mais polêmicas apresentadas na Dieta da Mente era que as pessoas podem reagir de forma significativamente negativa, até com sintomas neurológicos, como resultado da sensibilidade ao glúten. No entanto, até hoje, continuamos a constatar comentários online agressivos aparentando conhecimento de causa, afirmando que, quando não se tem doença celíaca ou alergia comprovada ao trigo, não há benefício em cortar o glúten. Esse tipo de afirmação perniciosa dá a entender que ninguém é sensível ao glúten, exceto um percentual muito diminuto de indivíduos que sofrem da condição autoimune que chamamos de doença celíaca, ou aqueles que têm algum tipo de alergia ao trigo. Não há concordância universal de que a chamada sensibilidade não celíaca ao glúten existe de fato. Fico pensando em quem acredita nesse tipo de nonsense anticientífico que presta enorme desserviço a tanta gente. Fato é que, conforme publicado em 2017 no respeitadíssimo Journal of the American Medical Association, os pesquisadores de Harvard deixaram bem claro que a sensibilidade não seria com o glúten é um problema comum,
que pode estar associado não apenas a problemas gastrointestinais, mas também extraintestinais, alguns deles relacionados ao cérebro, como se vê na tabela abaixo. Daí tem uma tabela aqui que diz manifestações gastro e extraintestinais da sensibilidade não celíaca ao glúten. E tem sintomas intestinais, dor abdominal, inchaço, prisão de ventre, diarreia, flatulência, intolerância à lactose. Sintomas extraintestinais, anemia, ansiedade, artralgia, que é dor nas juntas, artrite, ataxia, desequilíbrio ao caminhar, depressão, rash, por exemplo, eczema, cansaço, dor de cabeça, irritabilidade, mialgias, dores musculares, neuropatias periféricas. Embora tenha aumentado o consenso em torno dos males do excesso de açúcar e carboidratos, ainda estamos diante de um gigantesco problema que não nos mudou. Os índices de demência, incluindo Alzheimer, continuam a aumentar rapidamente em escala global e maciça. Como escreveram em 2016 os autores Michael Schneider Berry e Joshua Sonnen em um artigo para a revista Neurology, apesar do enorme esforço científico para encontrar tratamentos para o Alzheimer, há apenas 5 medicamentos no mercado com limitados efeitos benéficos sobre os sintomas numa proporção limitada de pacientes sem modificação do progresso da doença. Minha missão de eliminar essa doença não terminará enquanto eu andar por esse caminho. A saúde do cérebro é minha paixão do ponto de vista profissional há 40 anos, do ponto de vista pessoal, desde que meu pai foi diagnosticado e morreu de Alzheimer. A forma mais comum de demência sem tratamento, muito menos cura, apesar dos bilhões de dólares investidos na área de pesquisa. Hoje ele afeta 1 em cada 10 americanos acima dos 65 anos e tem recebido pouca atenção o fato de que as mulheres são afetadas 2 vezes mais do que os homens. Fizemos enormes progressos em outras áreas, como doenças cardíacas, derrames, HIV, AIDS e certos tipos de câncer. Mas pense só, entre 2000 e 2014 houve uma queda drástica no número de pessoas que morreram desses males. Enquanto isso, no mesmo período, as mortes relacionadas ao Alzheimer subiram impressionantes 89%. Dói em mim a simples menção ao custo dessa crise. É revoltante pensar que estamos gastando até 215 bilhões de dólares por ano em tratamento de demência nos Estados Unidos. Muito mais do que gastamos com qualquer outra doença. Se pensarmos que a imensa maioria desses casos de demência poderia ser prevenido com simples alterações de estilo de vida cedo bastante. Cumpre acrescentar que é inestimável o custo emocional para os entes amados e cuidadores. Só em 2018, o custo global do tratamento de demência passou de US$ 1 trilhão. Por incrível que pareça, prevê-se que esse valor duplique até 2030. Isso significa que hoje em dia o gasto global com o tratamento da demência ultrapassa o valor do mercado de empresas como a Apple e a Google. E se analisarmos o tratamento da demência no contexto econômico global, ele representaria a 18ª maior economia do mundo. Repetindo, trata-se de uma doença, em grande medida evitável, que atinge um paciente novo a cada 3 segundos. O número de demências estão crescendo em regiões onde a incidência era historicamente baixa, em comparação com os países ocidentais. Com base nas projeções atuais, o leste europeu terá um aumento de 26% nos casos de demência até 2050. E na África, a prevalência vai disparar 291%. Na América Central, prevê-se um aumento de 348%. Isso é para demonstrar que não estamos falando de um problema genético. Embora de fato existam genes que elevam o risco de alguém ter Alzheimer, os casos de origem puramente genética são eclipsados pelos de influência ambiental e comportamental. No mundo como um todo, a maioria dos pacientes. No mundo como um todo, a maioria dos pacientes de demência vive em países de renda alta ou média para alta. Em 2050, incríveis 73% dos 131 milhões de pacientes de demência serão representados por indivíduos da parte de cima da pirâmide de renda, como se pode ver no quadro seguinte. Tem um quadro que mostra. Ah, exatamente isso. Eu vou terminar de ler esse quadro, vou colocar esse quadro para vocês, né? A noção de que as escolhas de vida influenciam profundamente o risco de uma pessoa desenvolver Alzheimer não é nova, e certamente não foi proposta pela primeira vez em A Dieta da Mente. As revistas científicas mais respeitadas, como o Journal of the American Medical Association, publicaram há vários anos pesquisas mostrando que as decisões tomadas por nós têm influência sobre o destino de nosso cérebro. Um exemplo: em 2009, pesquisadores analisaram um grupo de quase 2.000 idosos sem demência,
acompanhados de 1992 até 2006. Fizeram uma pergunta simples: o que esse pessoal comia e quanto fazia de atividade física? Chegaram a conclusões convincentes. Demonstraram que aqueles que tinham sido mais ativos e com uma dieta majoritariamente de tipo mediterrâneo vivenciaram uma redução significativa do risco de se tornarem pacientes com Alzheimer. Depois desse estudo, vários outros chegaram à mesma conclusão, o que levou, em 2018, a Clínica Mayo a postar um artigo em seu site, de autoria de um de seus principais neurologistas e docentes, afirmando que a dieta mediterrânea pode ajudar a proteger o cérebro e reduzir o risco de desenvolver demência. Como fizemos na primeira edição, vamos explorar em profundidade como isso é possível, só que agora com uma compreensão e uma validação mais atualizadas de nossas propostas originais. Graças a esse e outros estudos, também sabemos hoje que diversas questões influenciam o risco de Alzheimer, como atividade física, o sono restaurador e suplementos nutricionais. Há muito a explorar. Vamos começar olhando para trás, muitos milênios atrás, numa época mais simples. É um quadro que já pintei antes, mas não é tão forte que exige repetição, mas é tão forte que exige repetição. Certo. Então, terminamos por aqui essa leitura de hoje. Quero aproveitar para dizer para vocês, para convidar para vocês para participarem de um curso que eu lancei na semana passada, chamado Destrave. Destrave a sua cozinha vegetal. E assim, e são nove aulas, são nove módulos do curso. Um é liberado a cada dia. E ali estão todas as respostas às perguntas que vocês sempre me trazem. Vocês estão sempre me perguntando assim, Drica, qual que é o melhor óleo para usar? Qual que é o melhor açúcar? E aí a gente vai então analisar juntas o que que é grupo um, 2, 3 e 4 da nossa alimentação, como é que a gente divide isso, e eu vou revelar para vocês os meus maiores segredos sobre praticidade na cozinha, sobre exatamente como construir bases. Porque quando a gente chega num restaurante para comer, gente, a gente recebe o nosso prato num tempo recorde, né? Em 15 minutos a gente recebe o prato na nossa frente. Por que que isso acontece? Porque dentro do restaurante já tem o mise en place, você já deve ter ouvido falar nisso. E o mise en place nada mais é do que um prep, é você fazer o pré-preparo. Eles estão preparados para quando o cliente chega na casa. Como é que você, aí na sua casa, pode se preparar nas refeições anteriores para na hora que chegar a hora da fome, a hora da refeição, você conseguir agilizar ali em tempo recorde também, fazer o seu almoço e o seu jantar, as suas refeições ali, né? Então, eu gravei esse curso contando tudo que eu sei, que eu aprendi em restaurantes 2 estrelas Michelin, que eu aprendi trabalhando no parlamento australiano, tudo que eu aprendi nesses 25 anos sobre alimentação saudável. E, ó, aproveita, porque esse curso está com um lançamento, uma promoção de 50%. Só você mandar, né? Se você quiser acessar o curso direto, você vai pagar o valor cheio, 197. Agora, se você quiser fazer uma troca justa comigo, você me deixa o seu telefone e aí, em troca disso, eu te dou 50% de desconto, um voucher de 50% de desconto. O que que você vai fazer? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, sempre vai ter o telefone da Michelle, o link para você falar diretamente com a Michelle, que é a pessoa da minha equipe que cuida dessa parte, exatamente de apresentar os cursos para vocês. Ela vai te mandar o link para você se inscrever no curso Destrave com 50% de desconto. Um curso maravilhoso para destravar a sua vida, sua cozinha vegetal de uma vez por todas. São 9 aulas, você vai recebendo uma aula por dia. Cada aula tem um exercício prático, você vai fazendo, chegar no final, você já vê sua cozinha totalmente transformada, você já vai enxergar tudo totalmente diferente. Que esse é o melhor curso que eu já fiz na vida. Estou te esperando. E amanhã a gente tem mais leitura da Dieta da Mente. Beijo e até lá.